Olá, amigos e irmãos, Shalom Adonai a todos. Eu trago um tema hoje aqui para a gente poder, desfrutar da palavra de Deus e meditar, que é os 5 tipos de pessoas na igreja. A gente tem até, outros tipos de pessoas, mas eu separei esses 5 tipos de pessoas para poder alcançar o pensamento que nós temos através desse vídeo, né? Deus tem me orientado através da palavra, e eu quero compartilhar com vocês aquilo que eu aprendi nesses dias, sobre a membresia da igreja. A igreja é muito importante, para a comunhão dos santos, e para a cura daqueles que chegam, Então, assim, para a cura, o primeiro que chega são os doentes, Pessoas que estão feridas pelo mundo, estão passando por grandes dificuldades e acabam encontrando a Cristo dentro da igreja, E chegam ali e procuram alguém que possa estar, os ajudando a encontrar esse caminho, que é Cristo Jesus, que nos faz com que as portas se abrem, as portas do céu se abrem e derrame sobre nós o entendimento através do Espírito Santo de Deus. Então, se você está doente, se você está doente espiritualmente, se você tem alguma doença no corpo, problemas na família, vícios, procure uma igreja mais próxima da tua casa, aonde Deus te orientar, para que você possa, estar ali sendo tratado e curado, Então, o primeiro são os doentes, O segundo é aqueles que carregam os doentes, São conhecidos de pessoas que estão com esses problemas e que participam de alguma igreja, e que são já membros, e acabam o quê? São pessoas que servem como veículo, ungidos por Deus, para carregar essas pessoas que têm necessidade de conhecer a Cristo até a igreja, E muitas das vezes o papel deles é somente esse, carregar o doente até a igreja, amém? Mas quando chega na igreja, a gente encontra, às vezes, outros tipos de pessoas, Tem aqueles que criticam e que nunca estão satisfeitos, E esses é que atrapalham um pouco o processo e que são chamados de joio, Estão ali sempre para criticar, E não fazem nada para contribuir, mas estão sempre ali para criticar. Eu parto do princípio que nós podemos criticar desde o momento que a gente mete a mão para fazer, não é verdade? Então, assim, se eu tenho determinado ministério, vamos cantar, eu só posso tentar falar de alguém, se eu canto melhor do que a pessoa. Na verdade, não é nem para falar, Nós estamos ali, louvando ao Senhor, e da melhor maneira possível. E se você acha que o irmão não canta bem, dando aqui um exemplo da cantoria, você deve ajudá-lo a cantar melhor e não criticar, e assim também nas outras áreas, mas não é assim que funciona, Tem as pessoas que estão ali só para criticar, e tem gente que nem mete a mão, e estão ali para criticar e nunca está satisfeito, com o que o outro faz. Então, assim, se aqueles que levam o doente para a igreja, mas trouxe, mas a vida dele não está perfeita, não está, de acordo com a Bíblia, então, assim, estão ali para criticar, mas a pessoa, na humildade dela, nas condições dela, fisiológicas ou psicológicas, trouxe alguém para a igreja, Então, o que mais atrapalha são aqueles que criticam, e não querem fazer, ou que fazem, mas criticam os outros porque acham que faz melhor, Então, esse não está na comunhão da igreja, não está no corpo de Cristo, ele está ali, participando de uma igreja, de um templo, mas não fazendo parte do corpo de Cristo, porque ele não trouxe para si a essência de Cristo, que Cristo trouxe para esse mundo, que é a humildade e a comunhão, amém? E tem aqueles que só assistem, A pessoa vai para a igreja, ela deixou de ser um doente, ela já participa da igreja, participa dos cultos, ela só assiste todo mundo fazer, também não critica ninguém, vai lá, coloca seu dízimo, sua oferta e volta para casa. Ou seja, ela só assiste, não participa de nada, talvez justamente porque ela, chegou ali doente e conseguiu encontrar ali, um acalanto, conseguiu encontrar, um refrigério, mas viu que tinha aqueles que criticam, tem aqueles que faz fofoca, tem aqueles que, são o joio, e atrapalham o andamento da igreja. Então essa pessoa
ficar apenas para assistir, né? Vai ali, assiste o culto, não se envolve em nada e vai embora para casa, né? E tem aqueles que curam, que são chamados agentes da graça. Esses já passaram pela parte de doença, entraram ali doentes, né? Carregaram outros doentes e foram plenamente curados. Então, esses que foram plenamente curados, eles já entram no rol daqueles que curam, que são os agentes da graça, que Deus falou assim, esse passou pelas barreiras, não se desviou, não esfriou, né? Continua, o primeiro amor aqueceu ainda mais, né? Pelo Espírito de Deus, que foi colocado sobre aquela pessoa. Ela passou pelas críticas, ela passou, né, pelas palavras contrárias dentro do templo, com as pessoas, passou pelas dificuldades, e ela passou a ser um agente curador, né? Esse é cheio da graça de Deus, né? Porque eles curam em nome de Jesus, orando, através da palavra ministrando, que eu lembro aqui do lado, amém? E através da comunhão. Então, são esses três que faz, né, com que a pessoa se torne um agente da graça. Ele passa de um doente, né, a uma pessoa, né, que vai curar alguém na igreja. Então, assim, irmãos, se dedique mais à oração, né, porque é orando em nome de Jesus para outras pessoas é que você vai ser um agente da graça, amém? E através da palavra, ministrando sobre aquela pessoa, ministrando dentro da igreja, amém? E através da comunhão. Toda vez que alguém, né, falar para você assim, o fulano, o ciclano, apontar alguém dentro da igreja, né, você cessa, né, aquela fofoca, né, e puxa para a comunhão. Irmão, vamos orar por ele, né, ministra uma palavra para aquela pessoa, né? Então ela é um agente curador, um agente que traz cura, né, para a vida das pessoas, para a vida da igreja, né? E são esses que Cristo, né, vê como o trigo, né, aquele que é a parte boa, né? Em todos os locais, no trabalho, na escola, na família, né, em outras religiões, aonde quer que você for, vai ter pessoas boas e pessoas ruins, né? Tem policial bom, policial ruim, médico bom, médico ruim, pastores bons, pastores ruins, né? Pai de santo bom, pai de santo ruim, né? E assim em todos os lugares, né? Tem pessoas que vão fazer com fé, vão fazer com vontade, com coração, com a unção de Deus, né? E tem pessoas que não, amém? Shalom Adonai a todos.